Prólogo. De frente para a menina e sua irmã mais nova, o cavaleiro de armadura levantou sua espada. Para ter misericórdia, era preciso tirar uma vida em um único golpe. Iluminada com os raios de sol, a espada brilhava altamente no ar. A menina fechou os olhos e mordeu o lábio inferior. Sua expressão mostrava que nunca desejou esta situação. Ela estava simplesmente aceitando, uma vez que não havia nada que pudesse fazer. Se a menina possuísse um poder de algum tipo, ela o teria usado no homem diante de seus olhos e fugido. Mas a menina não tinha esse poder. Assim, não existia nenhuma outra conclusão. A menina certamente perecerá aqui. A espada se moveu. Mas a dor não veio. A menina abriu os olhos que estavam fortemente fechados. A primeira coisa que a menina viu em seu campo de visão foi que a espada tinha parado da sua trajetória descendente. A próxima coisa que entrou em sua visão foi quem a manejava. Ele tinha parado seu movimento como se estivesse envolto em gelo. A atenção do cavaleiro não estava mais sobre a menina. O estado completamente indefeso do cavaleiro revelou claramente o choque que surgia dentro de seu ser. Como se guiada pelo olhar do cavaleiro, a menina também virou o rosto para a mesma direção. Então, ela viu o desespero. Havia escuridão. Escuridão pura tão fina quanto o papel, mas de uma profundidade insondável. Havia surgido a partir do solo em uma forma oval. A cena evocava uma mística com apreensão indescritível. Uma porta? A garota não pôde deixar de pensar, depois de ver o que estava diante dela. Quando seu coração ribombou, a conjectura da garota foi confirmada. Algo parecia estar saindo daquela passagem sombria. E no momento em que seus olhos contemplaram a criatura, "Hi!", a garota soltou um grito estridente. Uma existência que nenhum mortal jamais poderia superar. Orbes vermelhos balançavam como chamas turvas dentro das órbitas ocas do crânio branco. Enquanto olhava para as duas garotas, ele se assemelhava a uma besta olhando friamente para sua presa. Em suas mãos desprovidas de pele e carne, havia ainda um temível cajado sagrado de beleza soberana. Era como se a própria morte, envolta em um manto ornamentado de cor azeviche, nascera neste mundo com a escuridão proveniente de outro mundo. O ar ficou espesso em um piscar de olhos. Era como se o próprio tempo tivesse congelado diante da chegada de um ser absoluto. A menina tinha se esquecido de respirar, como se sua alma fosse roubada. Nesta situação, onde até mesmo a sensação do passar do tempo parecia ter desaparecido, a menina começou a hiperventilar e respirava como se lhe faltasse ar. O ceifador veio do outro mundo para buscar a gente. Isso é o que a menina tinha pensado, mas ela logo sentiu que algo estava errado. O cavaleiro que estava atrás deles havia parado de se mover também. Um gemido silencioso foi ouvido. Quem era? Parecia que poderia ter sido de si mesma, assim como sua irmã mais nova tremendo e o cavaleiro com a espada levantada diante de seus olhos. Muito lentamente, seus dedos destituídos de carne com apenas ossos, se estenderam junto com sua mão e apontou. Não para as meninas, mas para o cavaleiro, como se para agarrar alguma coisa. Ela queria parar de olhar, mas estava com muito medo para isso. Ela sentia que testemunharia algo muito mais terrível se desviasse o olhar. Grasp Heart. A morte encarnada fez um gesto de aperto, e um ruído metálico alto tocou bem ao lado da menina. Ela estava com medo de tirar os olhos da morte, mas empurrada pela pequena curiosidade de seu coração, moveu seu olhar e viu o cavaleiro, caído no chão. Ele já não estava se movendo. Ele estava morto. Sim, morto. A crise iminente que ameaçava sua vida tinha desaparecido, como se tudo fosse uma brincadeira. No entanto, ela não podia se alegrar, já que a morte tinha se movido e se manifestava de forma ainda mais evidente. Recebendo o olhar assustado da menina, a morte se moveu para a garota. A escuridão que se reunia no centro de sua visão aumentou. Vai nos envolver. Pensando nisso, a menina abraçou sua irmã mais nova com força. O pensamento de escapar não estava em sua cabeça agora. Se o adversário fosse um ser humano, ela poderia ter tomado medidas ainda com um pingo de esperança. Mas a coisa diante de seus olhos era uma existência que facilmente afastava tal noção. Só peço que pelo menos deixe a gente morrer sem dor. Rezar era tudo o que ela poderia fazer. Sua irmã estava agarrada à sua cintura, tremendo de pavor. Ela queria salvá-la, mas não podia. Ela só podia pedir desculpas pela própria impotência. Ela simplesmente rezou para que não se sentisse tão só,
pois elas morreriam juntas. E então... Capítulo 1. O fim e o começo. Parte 1. Era o ano de 2138 DC, e o termo DMMORPG não apenas existia, mas também era cada vez mais comum. Sendo o acrônimo para Dive Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, descrevia um jogo interativo onde uma pessoa era capaz de jogar em um mundo virtual como se fosse a vida real, conectando um console dedicado a neurônios de nano-interface, uma rede de nanocomputadores intracerebrais compostas a partir da quintessência da cibernética e nanotecnologia. Era como se literalmente entrasse no jogo. Dentre uma infinidade de DMMORPGs que foram desenvolvidos, houve um título que se destacou de forma brilhante: IGG Drasil, um jogo que um famoso desenvolvedor japonês lançou 12 anos atrás, no ano de 2126. Não importava com qual DMMORPG que fosse comparado, IGG Drasil oferecia um nível extremamente elevado de liberdade para os jogadores. O número de profissões que formavam a base do jogo facilmente superava 2.000 quando somadas as profissões normais e as profissões de alta classe. Todas as profissões tinham um nível máximo de 15, ou seja, um jogador tinha que ter pelo menos 7 profissões ou mais para alcançar o nível máximo global de 100. Além disso, o jogador era capaz de simplesmente ter um pouco de várias profissões, desde que fosse satisfeita tal condição geral. Apesar da ineficiência, era possível ter um nível em 100 profissões diferentes, se assim o jogador quisesse. Em outras palavras, era um sistema onde era impossível ter personagens completamente idênticos, a menos que intencionalmente alguém desejasse assim. Este nível de liberdade também era aplicado a OS visuais. Se os jogadores usassem ferramentas de criação que eram vendidas separadamente, seriam capazes de alterar a aparência de armas e armaduras, dados de interiores, visual do personagem e as configurações detalhadas da moradia de um jogador. O que aguardava os jogadores que partiram para aventuras em um mundo assim era um mapa colossal. 9 mundos que consistiam em Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Helheim e Muspelheim. Um vasto mundo, inúmeras profissões e visuais totalmente personalizáveis. Isso inflamara o espírito artesão dos jogadores japoneses e causou um fenômeno que viria a ser chamado de popularidade visual. Com tal popularidade os impulsionando, o jogo atingira um nível de aclamação onde IGG Drasil, o DMMORPG, foi considerado como o único mesmo no Japão. Mas isso era a história de uma geração passada. Uma grande mesa circular com um brilho obsidiano estava no centro do hall da guilda, cercado por 41 assentos luxuosos. Mas a maioria estava vago. Outrora todos os membros utilizavam para se sentar, mas agora apenas 2 silhuetas eram visíveis. Um deles usava um manto elaborado, roupa acadêmica negra adornada com bordas douradas e violetas. A decoração em torno de seu pescoço parecia um pouco excessiva, mas estranhamente era bastante adequada. No entanto, a pessoa que estava vestindo tal indumentária era nada mais do que um crânio, desprovido de pele e carne. Havia um brilho vermelho escuro no interior das órbitas vazias, e um objeto parecido com um halo escuro brilhava por trás de sua cabeça. O outro indivíduo sentado em outro lugar não era um ser humano. Era um pedaço de gosma preta. Sua superfície, uma reminiscência de alcatrão de carvão, ondulava e nunca mantinha uma forma consistente, nem mesmo por um segundo. O primeiro era um Overlord que era classificado no topo, mesmo entre os Elder Liches, Magic Casters que transformaram-se em Undeads na busca do ultimato da magia. O último era um Elder Black Ooze, uma raça com poderosas habilidades ácidas que estava perto de ser o mais forte entre os tipos de slimes. No entanto, eles não eram monstros. Eles eram os personagens dos jogadores. Humanoides eram o tipo básico e abrangiam humanos, dwarfs e as variações de elfos. Demi-humanos tendiam a serem feios, mas possuíam atributos superiores, AOS humanoides. Exemplos de demi-humanos eram goblins, beastmen, ogros e assim por diante. Finalmente, as raças heteromórficas possuíam habilidades monstruosas, mas apesar de seus atributos serem geralmente mais altos que os de outras raças, elas também possuíam várias desvantagens. Havia cerca de 700 raças jogáveis no total,
incluindo as versões avançadas de cada raça. Claro, Overlord e Elder Black Ooze eram raças heteromórficas de alto nível que os jogadores poderiam escolher. O Overlord, que estava falando no momento, não movia a boca. Isso porque até mesmo os mais avançados DMMORPGs da época ainda não conseguiram superar o obstáculo tecnológico de modelar adequadamente as mudanças no rosto de um personagem em resposta a emoções e fala. Uou! Já faz bastante tempo, Herohero-san. Mesmo que seja o último dia em IGG Drasil, sinceramente não esperava que alguém fosse realmente aparecer. Concordo. Já faz bastante tempo mesmo, Momonga-san. Os dois falavam com vozes de homens adultos, mas em comparação com a voz do primeiro, as palavras do último não tinham entusiasmo, ou talvez poderia dizer que lhe faltava energia. Você parou de entrar online depois que mudou de trabalho em MR, então quanto tempo faz? Uns 2 anos. Ah, é por aí mesmo. Uau, já faz tanto tempo. Que droga. Fiz tanta hora extra recentemente que meu senso de tempo tá começando a ficar uma bagunça. Isso é muito ruim, não? Como tem passado? Meu corpo? Bem, é uma bagunça. Ainda não precisei consultar um médico, mas estou quase lá. É muito ruim. Muitas vezes, sinto que quero fugir de tudo, mas depois penso em como preciso de dinheiro para viver. Aí volto a trabalhar feito um escravo condenado. Caramba! O Overlord, Momonga, abaixou a cabeça em um gesto de não aguento. Isso é terrível. Como se seguisse o comentário de Momonga, Herohero fez um monólogo sombrio, suas palavras atadas a uma realidade inimaginável. Os dois respiraram em alto tom sobre a tolice que encontraram em suas vidas profissionais. Subordinados que não sabiam relatar, comunicar e discutir coisas, planilhas que mudavam a cada dia, repreensões de seus superiores por não conhecerem vários KPIs, trabalharem até tarde, até não conseguirem voltar para casa, ganhando peso por causa de seus estilos de vida irregulares. Fora a quantidade crescente de remédios que eles precisavam tomar todos os dias, as mágoas de Herohero irromperam como uma represa quebrada, e Momonga deu ouvidos a todas. Muitas pessoas eram contrárias a discutir a realidade em um mundo virtual. Era normal que as pessoas não quisessem falar sobre suas vidas offline enquanto estivessem no jogo. No entanto, isso não foi assim para os dois. A guilda a qual pertenciam, um grupo que foi fundado e gerenciado por jogadores, Ains ou Al-Gaun, tinha 2 condições que cada um dos seus membros tinha de cumprir. A primeira era que todos tinham que ser um membro da sociedade que trabalhava. O outro era que eles tinham que jogar com personagens heteromorfos. Por causa dessas regras, os tópicos discutidos geralmente giravam em torno de seus trabalhos no mundo real. Qualquer membro da guilda colocaria essas questões em debate, e como tal, a conversa entre os dois poderia ser considerada padrão para a guilda. Após cerca de 10 minutos, a torrente de palavras que fluíam de Herohero diminuiu para um gotejamento. Desculpe por te fazer ouvir minha choradeira. Não dá para reclamar muito NMR. O lugar correspondente à cabeça de Herohero parecia balançar, como se ele estivesse se curvando em desculpas. Assim, Momonga respondeu. Relaxa, Herohero-san. Eu que insisti para entrar online apesar de estar ocupado, então ouvir suas reclamações é algo a se esperar. Eu vou ouvir o que tem a dizer, não importa o que seja. Herohero parecia ter recuperado parte de sua energia de antes, e com uma risada um pouco mais ativa, ele respondeu. Ah, muito obrigado mesmo, Momonga-san. Fico feliz em poder encontrar um amigo ao entrar aqui. Também fico feliz em ouvir isso. Mas é que já é hora de sair. O tentáculo de Herohero balançou no ar, como se estivesse operando alguma coisa. De fato, ele estava operando um menu. Tem razão. Tá ficando muito tarde. Sinto muito por isso, Momonga-san. Momonga suspirou gentilmente, como se não quisesse que Herohero sentisse o arrependimento em seu coração. Bem, se é assim, então é uma pena. O tempo voa rápido quando estamos nos divertindo. Eu realmente queria ficar com você até o fim, mas estou quase desmaiando de sono. Ah, bem, você parece bem cansado. Então é bom sair logo e ter um bom descanso. Eu sinto muito mesmo. Momonga-san. Quanto tempo pretende ficar, chefe de guilda? No momento eu pretendo ficar até que eu seja desconectado automaticamente quando os servidores forem desligados. Como ainda está longe, talvez alguém possa aparecer nesse meio tempo.
Entendi. Ainda assim, eu realmente não esperava que esse lugar estivesse tão bem preservado. Neste momento, Momonga estava grato por não ter como mostrar suas expressões. Se o fizesse, Hirohiro provavelmente teria visto o rosto dele se torcer. Mesmo assim, sua voz o trairia e mostraria como ele realmente se sentia. Então Momonga ficou quieto, a fim de suprimir os sentimentos surgindo dentro de si. Ele tinha trabalhado arduamente para manter a guilda, precisamente porque ele havia construído junto com todos os outros. Mas ouvir palavras como essas de um de seus membros da guilda desencadeou uma mistura de emoções complexas em seu coração. No entanto, esses sentimentos se dispersaram como neblina enquanto o Hirohiro continuava. Momonga-san, você manteve a guilda como um líder para que pudéssemos voltar a qualquer momento. Muito obrigado. Foi uma guilda construída por todos, então é meu trabalho como chefe de guilda manter as coisas funcionando para que os membros possam voltar sempre que quiserem. Sim, nós nos divertimos tanto com o jogo porque você foi nosso chefe de guilda, Momonga-san. Espero que quando nos encontrarmos novamente que seja em Yggdrasil 2. Eu não ouvi nada sobre um segundo jogo, mas é como diz, eu ficaria feliz se sair um jogo assim novamente. Espero que sim. Estou com dificuldades para ficar acordado. Acho que vou ser o primeiro a sair. Fico feliz em poder encontrá-lo hoje. Boa noite. Momonga queria dizer alguma coisa, mas ele hesitou por um momento e depois falou. Fiquei muito feliz em encontrá-lo. Boa noite também. Um smiley apareceu perto da cabeça de Hirohiro. Como os personagens em Yggdrasil não podiam expressar emoções através de suas expressões faciais, eles usavam emoticons. Momonga mexeu em sua interface de controle e produziu um smiley similar. As últimas palavras de Hirohiro foram ditas. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar. E assim, havia desaparecido o último dos 3 membros da guilda que entraram online hoje à noite. O silêncio reinou mais uma vez. Era como se ninguém jamais tivesse estado aqui antes. Nada foi deixado para trás. Momonga olhou para o lugar onde Hirohiro estava sentado e murmurou as palavras que queria dizer. Hoje é o último dia do jogo. Eu sei que está cansado, mas nós nunca teremos uma chance como essa de novo. Por que não ficamos juntos até o final? Claro, não houve resposta, porque Hirohiro já havia retornado à realidade. Ah! O suspiro de Momonga veio do fundo do seu coração. No final, era melhor que não tivesse sido dito. Durante o breve encontro, dado o som de sua voz, ele podia dizer o quão cansado Hirohiro estava. Ainda assim, apesar de seu cansaço, Hirohiro ainda havia respondido ao e-mail que ele havia enviado e logado no último dia antes de Yggdrasil ser fechado. Ele deveria ter sido grato o suficiente por isso. Pedir que permanecesse não seria apenas uma questão rude, mas poderia causar-lhe problemas. Momonga olhou para o assento que Hirohiro ocupava até agora e então se virou para olhar para os outros 39 assentos. Aqueles eram os lugares onde outrora seus antigos camaradas haviam se sentado. Depois de fazer um círculo ao redor da mesa, Momonga voltou seus olhos para o lugar de Hirohiro. Vamos nos encontrar de novo em algum lugar. Vamos nos encontrar novamente. Nos veremos de novo. Ele ouvira essas palavras várias vezes antes, mas elas nunca se realizaram. Ninguém jamais retornou a Yggdrasil. Quando e onde nos encontraremos novamente? Os ombros de Momonga balançaram violentamente, e as palavras que ele não podia mais conter explodiram. Vocês estão zombando de mim! Com um grito furioso, ele socou a mesa. Tendo julgado a ação como um ataque, o sistema calculou inúmeras variáveis, tais como danos de mãos vazias e defesa estrutural da mesa, e exibiu seu resultado onde Momonga bateu com o número 0. Esta é a grande tumba de Nazarick. Todos nós a construímos juntos. Como podem desistir deste lugar tão fácil assim? O que se seguiu após sua fúria feroz foi a desolação. Não, não é isso. Eles não desistiram. Eles simplesmente enfrentaram de frente a escolha entre realidade e fantasia. Ah, não puderam evitar. Não houve traições. Deve ter sido uma escolha difícil para eles. Momonga murmurou como se a convencer a si mesmo e se levantou de seu assento. Ele caminhou em direção à parede adornada com um cajado. Tendo o caduceu do deus grego Hermes como inspiração, o cajado estava entrelaçado por 7 serpentes.
Cada uma das bocas das serpentes contorcidas segurava uma gema de uma cor diferente. Sua aparência tinha uma qualidade transparente como cristal e estava emitindo uma luz branca azulada. O cajado de qualidade suprema era uma arma de guilda. Cada guilda pode possuir apenas uma, um item que poderia dizer ser o símbolo da Ains ou Algaun. Originalmente, chefes de guildas deveriam carregá-los com eles, então por que foi pendurado na parede da sala como uma decoração? Isso foi porque era uma existência que simbolizava a guilda. A destruição de uma arma de guilda implicava na dissolução da guilda. Foi por isso que armas de guilda eram armazenadas em locais seguros na maioria das vezes, e assim, suas capacidades poderosas nunca mais veriam a luz do dia. Mesmo uma guilda de destaque como Ains ou Algaun não foi exceção. Por essa razão, o cajado nunca foi entregue a Momonga. Apesar de ser feito por encomenda para ele, em vez disso, ocupava a posição como um adorno de parede. Momonga estendeu a mão para o cajado, mas parou no meio do caminho. Neste exato momento, apesar do encerramento do serviço de IGG Brasil estar perto, ele sentiu hesitação em direção ao ato de rebaixar as memórias gloriosas que eles tinham feito juntos. Os dias que passaram juntos a se aventurar repetidamente, a fim de criar a arma de guilda. Esses bons velhos tempos de divisão em equipes e acumulando materiais como se fosse um concurso, discutindo sobre como a aparência devia ser e combinando todas as sugestões e o fazendo-o pouco a pouco. Foram os tempos áureos da Ains ou Algaun, os momentos em que eles estavam no auge. Houve uma pessoa que até forçou seu corpo cansado a aparecer. Houve até mesmo uma pessoa que apareceu depois de ter uma grande briga com sua esposa, porque não passou tempo com sua família. Houve também uma pessoa que riu dizendo que tirou férias pagas. Houve momentos que passaram dias inteiros à toa, apenas jogando conversa fora e se divertindo. Houve momentos que armaram planos para aventuras e momentos em que iam em busca de tesouros. Também houve momentos que montaram ataques a guildas inimigas, ou mesmo sitiando suas fortalezas. Uma vez, eles foram atacados por um inimigo de classe mundial, um monstro, um chefão oculto e imensamente poderoso, e a guilda quase foi destruída como resultado. Eles também descobriram muitos recursos até então desconhecidos. Eles também colocaram todos os tipos de monstros em sua base de guilda para eliminar jogadores invasores. Mas agora não havia ninguém. 37 das 41 pessoas tinham ido embora, e embora os 3 restantes permanecessem como membros em nome, Momonga não conseguia se lembrar da última vez que se encontraram, exceto hoje. Momonga abriu o console e acessou os dados oficiais, onde ele procurou o rank da guilda. Em um ponto eles ficaram na 9ª posição entre pouco mais de 800 guildas, mas agora eles caíram para a 29ª. Ainda assim, isso não foi tão ruim em comparação com a 48ª posição quando eles estavam em seu pior momento. A razão pela qual a guilda foi capaz de manter a sua classificação não foi devido às proezas de Momonga, mas graças aos itens deixados para trás por seus velhos camaradas, as relíquias do passado. Apesar de ter sido uma guilda em ruínas agora, houve um tempo em que ela brilhou. A encarnação daqueles momentos. A arma da guilda. O cajado de Ains ou Algaun. Momonga não queria trazer a arma preenchida com suas memórias gloriosas para este tempo de ruínas. No entanto, um sentimento contrário ardia dentro dele. Todo esse tempo, Momonga tinha colocado importância na maioria de votos. Embora ele estivesse na posição de um chefe de guilda, o que ele realmente fazia era trabalhar entrando em contato com as pessoas. Foi por isso que neste momento, com ninguém por perto, o pensamento de querer usar a sua autoridade como o chefe de guilda cruzou sua mente pela primeira vez. Esta roupa não tem classe suficiente. Resmungando para si mesmo, Momonga começou a operar seu console para equipar seu avatar com o armamento condizente com sua posição como um chefe de guilda proeminente. Armamentos em IGG Brasil foram classificados de acordo com seu tamanho de dados. Quanto maiores forem os dados, maior o grau da arma. A partir da parte inferior, as classes eram Low Class, Middle Class, High Class, Top Class, Legacy Class, Relic Class e Legendary Class. Mas agora, Momonga estava armado até os dentes na classe mais alta de todas, Divine Class. Em seus dedos descarnados havia 9 anéis, cada um deles imbuído de poderes diferentes. Além disso, o seu colar, luvas, botas, manto e tiara
foram todos Divine Class. Se eles tivessem um preço, seria de cair o queixo. Um manto brilhante pendia das ombreiras e uma aura vermelha escura ondulante subia de seus pés. Embora a aura fosse turbulenta e sinistra, não era uma habilidade de Momonga. Ele simplesmente embutiu um efeito, Disaster Aura, no manto, já que havia algum espaço sobrando em sua capacidade de dados visuais. Tocá-lo era perfeitamente inofensivo. Numerosos ícones apareciam no canto do campo de visão de Momonga, indicando que suas habilidades aumentaram. Tendo mudado seu equipamento e ele próprio armado da cabeça AOS PES, Momonga assentiu com satisfação com o seu equipamento atual condizente com um chefe de guilda. Então ele estendeu a mão e agarrou o cajado de Ainz ou Algaun. No momento em que ele pegou o cajado na mão, um vórtice de aura vermelho-sangue foi emitido. Às vezes formava o rosto de um ser humano em agonia que logo desaparecia. Era tão vívido que dava a impressão que pudesse ouvir gritos de agonia provenientes dos rostos. Eles realmente davam valor a OS detalhes. O cajado supremo que ele nunca tinha segurado uma única vez após a sua conclusão, finalmente caiu nas mãos de seu proprietário original, com o fim do serviço online de IGG Brasil à frente dele. Verificando os ícones que indicam um aumento dramático nos seus atributos novamente, ele também sentiu uma ligeira solidão. Devemos ir, símbolo da guilda? Não, não é isso. Vamos, símbolo da nossa guilda. Volume 1. Capítulo 1. O fim e o começo. Parte 2. Momonga saiu da sala chamada de A Távola Redonda. Qualquer membro da guilda usando o anel da guilda entraria automaticamente nesta sala, a menos que houvesse circunstâncias especiais. Se houvesse quaisquer outros membros de volta, eles definitivamente apareceriam aqui. No entanto, Momonga sabia muito bem que os outros membros não voltariam aqui novamente. Durante os últimos momentos da grande tumba de Nazarick, Momonga foi o único que restara. Reprimindo suas emoções turbulentas, Momonga entrou silenciosamente em um generoso hall de entrada. Um mundo de grandeza e brilho, que lembrava um enorme castelo revestido de mármore. Suspenso no alto teto, lustres uniformemente colocados poderiam ser vistos emitindo um brilho suave e quente. O piso liso do largo corredor refletia as luzes dos lustres acima que brilhavam luminosamente como um mosaico de estrelas brilhantes. Se as portas presentes unilateralmente ao longo do corredor fossem abertas, a mobília de luxo no interior dos quartos atrairia os olhos de muitos. Se os jogadores que ouviram o nome de Nazarick viessem aqui, eles teriam sido atordoados com certeza pelo fato de que esses belos pontos turísticos existiam em um lugar conhecido por sua infâmia. Afinal, a grande tumba de Nazarick superou a maior ofensiva militar organizada por jogadores na história do servidor. Uma ofensiva de 8 guildas, guildas afiliadas, jogadores mercenários e NPCs mercenários, um total de 1.500, tentaram invadir este lugar e foram aniquilados. Esse evento transformou o local em uma lenda. A grande tumba de Nazarick tinha sido uma dungeon de 6 andares, mas foi dramaticamente alterada depois que a Ainz ou Algaun assumiu o controle. Atualmente, se tornou uma dungeon de 10 andares, e cada andar possui um tema único. O primeiro ao terceiro andar foram modelados para serem as catacumbas. O quarto andar tornou-se o lago subterrâneo. O quinto andar se tornou a geleira. O sexto andar a selva. O sétimo andar se tornou lava. O oitavo andar se tornou a região desértica. E do 9º ao 10º andar o reino dos deuses. Em outras palavras, a base da Ainz ou Algaun, que havia ficado entre as 10 primeiras dentre as milhares de guildas de IGG Brasil. Se tornaram as suítes reais e o salão do trono, respectivamente. Os passos de Momonga ecoavam no corredor das suítes reais, seguido pelo bater de seu cajado. Depois de algumas voltas ao redor dos cantos do amplo corredor, Momonga viu uma mulher longe se movendo em direção a ele. Ela tinha um cabelo loiro até aos ombros e características bem definidas. Ela estava vestindo uma roupa de empregada doméstica, incluindo um grande avental e uma longa saia. Medindo cerca de 170 centímetros, ela tinha um corpo esbelto com seios fartos o bastante para quase não serem contidos em sua vestimenta. No geral, ela passava uma impressão virtuosa e elegante. Enquanto se aproximavam, a empregada deu um passo para o lado e fez uma profunda reverência para Momonga. Em resposta, ele levantou a mão ligeiramente. A expressão da empregada doméstica não se alterou.
Seu rosto estava mostrando a mesma expressão séria exatamente como antes. As expressões faciais não se alteravam em Yggdrasil. No entanto, havia uma diferença entre as expressões imutáveis de jogadores e esta empregada. A empregada era uma Non-Player Character, NPC. Dentro do jogo, essas inteligências artificiais só se movem de acordo com a programação. Em outras palavras, elas eram o mesmo que manequins em movimento, e até mesmo sua reverência para Momonga foi apenas uma ação pré-programada. Sua saudação mais cedo poderia ser vista como um desperdício de tempo, mas Momonga tinha uma razão para não as tratar com desrespeito. Todas as 41 empregadas NPCs que trabalham na grande tumba de Nazarick foram baseadas em diferentes ilustrações de um membro, que tinha vivido de seu trabalho artístico e agora era um mangaka em uma revista mensal de mangás. Momonga não olhou apenas na aparência da empregada, mas também em seu uniforme surpreendentemente elaborado. Especialmente, o bordado requintado no avental era digno de admiração, já que foi ilustrada por uma pessoa que se vangloriava em dizer: a melhor arma de uma empregada é seu uniforme. Então o nível de detalhe sobre a roupa foi muito além do normal. Momonga não pôde deixar de se sentir nostálgico quando recordou como o membro da guilda, responsável pelo processamento visual, começaria a gritar sobre as tarefas. Desde daquilo ele estava sempre dizendo coisas como: uniformes de empregadas são a justiça. Falando nisso, a heroína do mangá que ele está desenhando agora é também uma empregada doméstica. Ainda está fazendo seus assistentes chorarem com sua atenção excessiva aos detalhes, White Brim Sun. Quanto à programação comportamental, foi criada por Hero e 5 outros programadores. Em outras palavras, estas empregadas foram criadas a partir do árduo trabalho e esforços conjuntos dos membros da guilda no passado. Assim, ignorá-la estava fora de questão uma vez que, como o cajado de Ainz ou Algaun, ela também era uma parte de suas preciosas memórias. Enquanto Momonga pensava sobre essas coisas, a empregada inclinou a cabeça, como se perguntasse qual é o problema. Enquanto alguém estava perto dela por um determinado período de tempo, a empregada adotava automaticamente essa posição. Recordando suas memórias, Momonga foi surpreendido com a atenção meticulosa aos detalhes de Hero. Deve haver algumas outras poses escondidas pré-programadas. Embora ele quisesse ver todas as poses, não havia muito tempo. Os olhos de Momonga viraram para o relógio holográfico semi-esférico exibido em seu pulso esquerdo e confirmou o horário atual. Na verdade, não havia tempo para caminhar lentamente ao redor. Obrigado por seu árduo trabalho. Momonga disse esta frase de despedida preenchida com muitos sentimentos e passou pela empregada. É claro, o outro lado não respondeu. No entanto, Momonga acreditava que uma despedida era o certo a se fazer, uma vez que este era o último dia. Deixando a empregada para trás, Momonga seguiu em frente. Em pouco tempo, uma escada gigante com um tapete vermelho luxuoso cobrindo o meão apareceu diante dele. Momonga desceu lentamente no lance de escadas e chegou ao 10º andar, o andar mais baixo na grande tumba de Nazarick. O lugar que chegou era um grande salão aberto com alguns servos esperando por ele. O primeiro servo a chamar sua atenção foi um mordomo idoso vestido elegantemente em seu uniforme tradicional. Seu cabelo era totalmente branco, assim como a barba impecável. Mas as costas do velho eram retas como uma flecha e fortes como uma espada de aço. Ele tinha rugas visíveis no rosto sem expressões, dava um aspecto gentil à sua aparência, mas seus olhos eram tão afiados quanto uma águia caçando sua presa. Seguindo atrás do mordomo como sombras, haviam 6 empregadas. No entanto, seu equipamento era completamente diferente da empregada que tinha encontrado anteriormente. Suas mãos e pés estavam cobertas de luvas e armaduras decoradas com ouro, prata e metais negros. Seu vestido-armadura era como um uniforme de empregada. Ela usava cocar brancos em vez de elmo. Cada empregada estava segurando um tipo diferente de arma, o que passava a imagem de empregadas guerreiras. Seus penteados também eram bastante diferentes umas das outras. Laços, rabo de cavalo, cabelo liso, tranças, cachos franceses, etc. Mas algo que todas elas tinham em comum era a sua estonteante beleza. Além disso, foram divididas em tipos, tais como personalidades glamour, desportivo, tradicionais e outros. Embora fossem NPCs como as de antes,
Essas não foram projetadas por diversão, todas possuíam aparência distinta e seu principal objetivo era interceptar intrusos. Em Yggdrasil, guildas em posse de uma base equivalente a um castelo ou superior recebiam vários benefícios especiais. Um desses benefícios eram os NPCs que guardavam a base. Os monstros Undeads, na grande tumba de Nazarick, caíam nesta categoria. Estes chamados de Spawn NPCs possuíam um nível máximo de 30 e renasciam automaticamente sem nenhum custo depois de um período fixo de tempo. Mas não era possível alterar suas aparências e programação IA, portanto não representavam uma grande ameaça contra outros jogadores, eram mais como um incômodo. Por outro lado, outro benefício especial era a capacidade de criar NPCs originais. Quando uma guilda assumia uma base com classificação de castelo, eles poderiam criar NPCs com um máximo coletivo de 700 níveis. Como o nível máximo era de 100, era possível criar um máximo de 5 NPCs níveis 100 e 4 níveis 50. Isso apenas como um exemplo, é claro. Ao criar um NPC original, além de sua aparência e IA, ainda era possível alterar as suas armaduras e armas. Isto permitiu uma guilda para criar NPCs muito mais fortes e atribuí-los a proteger locais chaves. Não era necessário criar esses NPCs com o combate em mente. Outra guilda que ocupava um castelo, o Grande Reino dos Gatos, transformou todos os seus NPCs em gatos ou outras criaturas felinas. Pode-se dizer que uma guilda se dava o direito exclusivo de criar a imagem e atmosfera de seu castelo. Olhando para o mordomo e as empregadas curvadas diante dele, Momonga levou a mão ao queixo enquanto pensava. Já que ele tinha sempre usado o teletransporte para passar de cômodo em cômodo, Momonga não vinha aqui muitas vezes, o que o levou a olhar os NPCs com um ar um pouco nostálgico. A mão de Momonga operou o console, abriu uma página que era apenas acessível a membros da guilda e ativou uma das opções. Assim que o fez, os nomes dos servos apareceram acima de suas cabeças. Ah, então é assim que se chamam. Momonga tinha esquecido este nome. Ele fez um sorriso amargo, ainda nostálgico, ao recordar as disputas que teve com seus companheiros ao longo de decidir o nome para este NPC. Sebastian, o mordomo, também servia como governante da casa. As 6 empregadas ao lado de Sebas estavam sob seu comando direto. Era a unidade de combate e limpeza chamada de Pleiades. Além delas, Sebas tinha vários servos e mordomos assistentes sob sua supervisão. O quadro de texto tinha uma configuração mais detalhada, mas Momonga não estava com vontade de ler. Havia pouco tempo que restava até o desligamento do servidor, e ele queria se sentar em outro lugar. Todos os NPCs, incluindo as empregadas, continham detalhes intrincados, uma vez que houvera uma abundância de membros da guilda que eram amantes do detalhismo. Graças ao fato de que havia muitos ilustradores, designers gráficos e programadores em Ainz ou Algaun, eles foram capazes de se obcecar sobre os recursos visuais e darem todos os seus esforços. Originalmente, Sebas e as empregadas de batalha eram a última linha de defesa contra intrusos. No entanto, por serem pouco capazes de lutar contra jogadores inimigos que conseguissem chegar tão longe, seu único objetivo real era para comprar algum tempo. Mas como nunca houve invasores capazes de chegar a este ponto, eles nunca tinham recebido ordens e ficaram apenas esperando indefinidamente neste lugar. Agarrando seu cajado, Momonga sentiu pena desses NPCs, embora esse tipo de pensamento fosse tolo. NPCs eram simplesmente dados, e a única razão para acreditar que tinham emoções era devido à excelente programação da IA, no entanto. Como o chefe de guilda, devo movê-los uma última vez. Enquanto ridicularizava a si mesmo por seu comentário arrogante, Momonga emitiu uma ordem. Sigam-me. Sebas e as empregadas respeitosamente se curvaram, mostrando que aceitaram o comando. O ato de movê-los deste local significava desconsiderar o que os membros da guilda tinham em mente ao programá-los. Ainz ou Algaun era uma guilda que enfatizava votos por maioria. Era proibido modificar apenas por teimosia com o que todos tinham criado em conjunto. Mas hoje era o dia em que tudo acabaria. Momonga acreditava que todos perdoá-lo-iam se fosse tal dia. Ponderando esses tipos de coisas, Momonga andou com o som de vários passos a segui-lo. Eventualmente, eles chegaram a um grande salão em forma de cúpula. 4 grandes cristais de 4 cores diferentes encravados no teto estavam emitindo raios de luz branca.
Havia 72 nichos na parede, a maioria deles com uma estátua. Cada estátua imitava a aparência de um diabo, e havia 67 deles. Este cômodo foi chamado de Chave Menor de Salomão, também conhecido como o Lemegeton. Fora retirado do título de um grimório famoso. As estátuas, modeladas a partir dos 72 demônios de Salomão, eram na verdade golems feitos de metais mágicos raros. A razão pela qual havia apenas 67 golems, em vez dos 72 originais, foi porque o criador ficou doente e cansado do projeto, deixando-o parcialmente finalizado. Os 4 cristais coloridos no teto eram na verdade um monstro. Se um inimigo invadisse este lugar, automaticamente conjurariam elementais de alto nível da terra, água, fogo e ar, e lançariam um bombardeio de magias ofensivas de ampla área. Combinando tudo, tinha o poder de fogo para eliminar facilmente 2 grupos completos, que eram de 12 jogadores de nível 100. Na verdade, este cômodo era a última linha de defesa que protegia o coração de Nazarick. Momonga atravessou o Lemegeton com os servos e chegou em frente a uma grande porta. Elevando-se a mais de 5 metros, esta majestosa porta dupla foi meticulosamente gravada com uma bela deusa no painel da direita e um diabo horrendo no painel da esquerda. A gravura era tão vívida que dava a impressão que saltaria para fora da porta e começaria a atacar. Embora parecessem que poderiam se mover, Momonga sabia que não eram realmente capazes disso. Se eles chegarem a este ponto, vamos dar aos heróis uma grande boas-vindas. Há um monte de jogadores dizendo que somos o mal e tudo mais. Então por que não esperar por eles majestosamente aqui dentro, como os chefões finais? Foi por causa desta proposta que tinha sido aprovada com uma maioria de votos. E o proponente foi Ulbert Sun. Entre todos os membros da guilda, Ulbert Alan Odol era uma pessoa que era o mais obcecado com a palavra mal. Bem, ele sofria de Shunibyo, né? Dando uma olhada ao redor do salão, que era bastante evidente para Momonga. Estas estátuas não vão me atacar, né? Suas palavras estavam cheias de ansiedade, e ele estava certo de ser assim. Mesmo Momonga não compreendia completamente todos os funcionamentos internos deste labirinto. Não seria surpresa se alguns dos membros deixassem algo estranho como um presente de aposentadoria. A pessoa que projetou esta porta era esse tipo de pessoa. Havia uma época em que eles ativaram um poderoso golem feito por essa pessoa, e descobriu-se que a sua IA de combate estava bugada, fazendo com que de repente atacasse tudo ao seu redor. No entanto, Momonga permaneceu cético, e acreditava que o erro tinha sido intencional. Hey, Lucifer-san, se eles realmente me atacarem, eu vou ficar bem irritado. No entanto, a cautela de Momonga em alcançar as portas era infundada. Ao tocá-las, elas se abriram sozinhas, embora o fizessem devagar, em deferência ao seu peso maciço. A atmosfera mudou de repente. Embora a atmosfera de antes tenha sido preenchida com uma solenidade silenciosa, a cena diante de seus olhos agora excedia e muito aquilo. O ar se tornou uma pressão que pesava sobre todo o corpo. O seu interior era enorme. Um espaço grande o suficiente para caber centenas de pessoas com espaço de sobra e um teto tão alto que era preciso inclinar a cabeça para ver seu fim. As paredes eram brancas, adornadas com uma variedade de enfeites dourados. Suspenso no teto, fileiras de candelabros opulentos feitos de orbes coloridos do arco-íris emitiam um brilho fantástico. Do teto ao chão, um total de 41 grandes bandeiras com diferentes brasões decoravam as paredes. Havia uma pequena escadaria com cerca de 10 degraus na área mais interna do recinto, adornada com ouro e prata. No topo, havia um trono majestoso que parecia ter sido esculpido de um cristal gigantesco. Na parede atrás, uma enorme bandeira vermelha escura bordada com o símbolo da guilda. Era o lugar mais profundo e mais importante da grande tumba de Nazarick, o Salão do Trono. Oh! Mesmo Momonga estava em êxtase com tamanha magnitude. Ele estava convencido de que tamanha escala ficou em primeiro lugar ou em segundo em IGG Brasil, segundo ele. Este salão era o lugar perfeito para contemplar os momentos finais. Momonga saiu para o corredor. Era tão grande que parecia que cada eco de seus passos eram engolidos. Então, ele moveu seus olhos para a NPC fêmea que estava ao lado do trono. Paramentada em um vestido de branco imaculado, ela era uma mulher bonita com o rosto de uma deusa. Em contraste com seu vestido,
Ela tinha um cabelo preto brilhante que fluía até a cintura. Apenas de sua íris dourada e olhos divididos verticalmente serem peculiares como os de um felino, ela era de uma beleza impecável. Mas em suas têmporas direita e esquerda haviam 2 chifres salientes, grossos e tortos, como os de um carneiro. Mas isso não era tudo. Asas negras de anjo brotavam de suas costas, perto de seus quadris. Talvez devido à sombra lançada pelos chifres, seu sorriso divino parecia uma máscara que escondia seu verdadeiro eu. Ela usava um colar de teia de aranha feito com fios de ouro que cobria seus ombros e peitos. Vestia uma luva de seda. A mão esbelta estava segurando um objeto estranho que parecia ser uma varinha. Tinha cerca de 45 cm de comprimento, e estendendo-se desde a sua ponta, uma esfera negra estava flutuando no ar. Momonga não tinha esquecido o nome da beldade. Se chamava Albedo, a supervisora guardiã, responsável pelos guardiões de andar da grande tumba de Nazarick. Ela era uma NPC que supervisionava os 7 guardiões de andar, e isso significava que era classificada hierarquicamente acima de todos os outros NPCs na grande tumba de Nazarick. Foi por esta razão que ela foi deixada em repouso no salão do trono. Momonga olhou para Albedo com seus olhos penetrantes e se perguntou: eu sabia que tinha um item World Class aqui, mas 2? De onde veio esse? Em toda a IGG Brasil, havia apenas 200 itens World Class. Cada um deles tinha sua própria capacidade única, e alguns eram poderosos o suficiente para destruir o equilíbrio do jogo. Claro, nem todos os itens World Class tinham tais habilidades de quebra de jogo. Mesmo assim, se um jogador conseguir brandir um item World Class, a reputação do jogador em IGG Brasil saltaria aos mais altos níveis. Ainz ou Algaun tinha 11 desses itens, mais do que qualquer outra guilda, e seu número em muito excedia a média de itens possuídos por outras guildas. Por exemplo, a guilda classificada em segundo lugar em IGE Brasil possuía apenas 3 destes itens. Com a aprovação de seus membros de guilda, Momonga possuía um desses itens derradeiros. O restante foi espalhado dentro de Nazarick, a maioria dormindo profundamente dentro da tesouraria sob a proteção de guardiões. Havia apenas uma explicação de como Albedo tinha obtido a posse de tal tesouro secreto que nem Momonga sabia. Tinha sido dado a ela pelo membro da guilda que a criou. A guilda Ainz ou Algaun enfatizava os votos por maioria. Era proibido uma pessoa mover os tesouros que todos haviam reunido em conjunto ao seu bel prazer. Junto com um ligeiro desagrado, Momonga pensou em pegá-lo de volta. Mas hoje foi o último dia, e depois de levar em conta o quanto Albedo foi estimada por seu companheiro, ele decidiu ignorar a questão. Parem aí. Tendo chegado à escadaria que leva ao trono, Momonga solenemente ordenou as Sebas e as Pléiades pararem de segui-lo. Assim que ele começou a subir os poucos degraus, ele notou passos ainda o seguindo por trás. Momonga não pôde deixar de sorrir. É claro, a expressão em seu crânio não mudou. Os NPCs eram apenas rotinas de IA inflexíveis. Se ele não desse um comando com palavras específicas, eles não o reconheceriam como uma ordem. Momonga havia esquecido isso, e, portanto, não havia comandado adequadamente os NPCs. Depois dos membros da guilda deixarem de logar, Momonga passou a caçar sozinho e reunia fundos para manter Nazarick. Ele não construiu nenhuma amizade com outros jogadores, e mesmo assim procurou evitá-los ao máximo. Ele também evitou as áreas perigosas onde os antigos membros da guilda costumavam frequentar. Dia após dia, ele estava constantemente ganhando dinheiro e o guardando na arca do tesouro até que ele desconectasse. Não havia quase nenhum contato com os NPCs. Esperem. Os passos pararam. Depois que Momonga deu o comando correto, ele escalou os degraus finais na frente dele ao trono. Ele olhou abertamente para Albedo, que estava ao seu lado. Embora ele tivesse entrado nesta sala antes, não se lembrava dos olhos dela o seguindo. Que tipo de narrativa colocaram nela? A única coisa que Momonga lembrava sobre Albedo foi seu papel como supervisora guardiã, e que ela era a NPC de maior hierarquia na grande tumba de Nazarick. Guiado por sua curiosidade, Momonga operou seu console e leu a narrativa detalhada de Albedo. Uma matriz densa de texto inundou sua visão. Seu comprimento era equivalente a um poema épico. Parecia que ler tudo lentamente o levaria ao passado até o desligamento do servidor. Com a sensação de ter pisado em uma mina terrestre,
O rosto imóvel de Momonga começou a tremer. No fundo do seu coração, ele queria repreender a si mesmo por esquecer que o membro que projetou Albedo era uma pessoa extremamente meticulosa. Mas uma vez que ele já começou a ler, ele decidiu vê-lo até o fim. Sem prestar atenção ao conteúdo real, ele deslizou os blocos de texto em um instante. Após avançar por todos os textos longos, Momonga finalmente chegou à última parte da narrativa. Mas depois de ler o que estava escrito, sua linha de pensamento veio a uma parada súbita. Mas ela é uma puta. Ele havia entendido errado as palavras. É? Mas que porra é essa? Momonga não pôde deixar de gritar. Agarrando em suas dúvidas, ele leu várias vezes, mas ainda era a mesma sentença. Mesmo depois de vários momentos ponderando sobre o assunto, ele não conseguia pensar em qualquer outra interpretação. Uma puta. Espero que seja um insulto de algum tipo. Cada um dos 41 membros da guilda tinha sido encarregado das configurações para pelo menos um NPC. Será que algum deles decidiu isso para ela? Momonga estava confuso. Talvez ele fosse capaz de encontrar um significado diferente por trás dele depois de ler cuidadosamente o texto inteiro. Mas entre os seus membros da guilda, havia de fato as pessoas que viriam com um cenário tão distintivo e estranho. Uma dessas pessoas era Tábula Esmaragdina, o criador de Albedo. Ah, ele era louco sobre personagem dissonante, não era? Mas mesmo assim, isso não é exagerar um pouco demais? Cada NPC feito por um membro fazia parte do legado da guilda. Momonga sentia desanimado sobre Albedo, que ficou em primeiro lugar entre os NPCs tendo tal definição. Será que tem problema modificar um NPC que um membro da guilda criou tão carinhosamente? Depois de pensar um pouco, Momonga chegou a uma conclusão. Hora de mudar isso. Agora que ele tinha a arma da guilda em sua posse, ele era verdadeiramente o mestre dessa guilda. Deve estar bem para ele exercer sua prerrogativa. A hesitação de Momonga desapareceu com sua lógica irracional, que ele deveria corrigir os erros de seus membros da guilda. Momonga estendeu a mão que segurava o cajado. Normalmente ele teria que usar a ferramenta de edição para alterar uma definição, mas porque agora estava usando seus privilégios de chefe de guilda, ele foi capaz de acessá-lo diretamente. Operando seu console, ele apagou a frase imediatamente. Isso é bom por agora. Enquanto olhava para o espaço vazio no ajuste de Albedo, Momonga pensou por um momento. Talvez eu deva colocar algo aí. Não, isso é bobagem. Rindo da ideia que apareceu em sua mente, ele digitou no teclado do console. Era uma única frase. E ainda ama Momonga. Ua, que vergonha, Tilde. Escondendo o rosto por trás de suas mãos, Momonga se sentiu extremamente envergonhado com sua ação. Era como programar sua namorada ideal com um enredo de amor. Embora ele quisesse reescrevê-lo a princípio, ele decidiu ir com isso. Hoje, o jogo terminará, e o sentimento de vergonha em breve desaparecerá. No final, a parte que foi excluída e a que foi adicionada eram do mesmo comprimento. Se houvesse alguma parte em branco que sobrasse, Momonga se sentiria muito mal com isso. Sentado no trono, envergonhado e um pouco satisfeito, Momonga olhou ao redor da sala e percebeu que Sebas e as empregadas estavam de pé imóveis. Mesmo que eles estavam juntos no mesmo lugar, ainda sentia um pouco desolado. Eu acho que havia um comando para isso. Momonga se lembrou de um comando que ele nunca usou no passado. Ele estendeu a mão e, lentamente, a moveu para baixo. Ajoelhem-se. Albedo, Sebas e as Pleiades ajoelharam simultaneamente. Tudo estava definido. Momonga ergueu a mão esquerda para olhar o relógio holográfico. 23 horas 55 minutos e 48 segundos. Apenas o tempo para os últimos momentos. Provavelmente um GM já tinha começado a transmitir e atirar fogos de artifício lá fora. Mas, sentado aqui dentro relembrando, completamente isolado do mundo exterior, Momonga não tinha nenhuma maneira de saber. Momonga recostou-se no trono e lentamente olhou para o teto. Considerando como esta foi a base lendária que tinha destruído a grande força de expedição no passado, Momonga pensou que talvez houvesse alguns jogadores que poderiam tentar invadir Nazarick no dia final. Ele estava esperando para aceitar o último desafio como o chefe de guilda. Embora tivesse enviado e-mails para seus antigos companheiros, quase nenhum deles apareceu. Ele estava esperando para saudar seus companheiros uma última vez como o chefe de guilda.
Agora somos uma relíquia do passado. Momonga pensava dentro de seu coração. A guilda era agora uma concha vazia, mas ele ainda teve um bom momento antes do fim. Seus olhos olharam para as enormes bandeiras penduradas no teto. Seu total foi de 41, e uma bandeira para cada membro da guilda, cada uma com seu próprio símbolo. Momonga levantou seu dedo ossudo e apontou para uma das bandeiras. Eu. Então ele moveu seu dedo para a bandeira ao lado dele, que pertencia a um dos Ainz ou Algaun, não, com uma das mais fortes presenças de IGG Brasil. O fundador da guilda e aquele que uma vez reuniu os primeiros 9. Touch me. Em seguida, ele apontou para a bandeira da pessoa que era um professor universitário no mundo real, e também a pessoa mais velha da Ainz ou Algaun. Shijuten Suzaku. Seu dedo se moveu mais rápido do que antes, apontando para a bandeira que pertencia a um dos 3 membros do sexo feminino da Ainz ou Algaun. Ankoro Moki Moki. Momonga suavemente recitou os nomes dos proprietários das bandeiras. Herohero, Peroroncino, Buku Buku Chagama, Tabula Esmaragdina, Takemi Kazuchi, Variable Talisman, Genjiro. Lembrar os nomes de seus 40 companheiros não foi muito difícil para Momonga. Os nomes de seus amigos ainda estavam profundamente impressos em sua mente. Momonga se inclinou lentamente de volta ao trono. Sim, foi muito divertido. No topo de todas as mensalidades, Momonga gastou quase 1/3 de seu salário mensal em compras de cash. Não foi porque o seu rendimento era especialmente elevado, ele apenas não tinha quaisquer outros interesses, por isso gastou a maior parte de seu dinheiro em IGG Brasil. O jogo tinha um sistema onde os jogadores poderiam pagar uma taxa, a fim de participar de um sorteio para ganhar um item raro, e Momonga gastou a maior parte de seu dinheiro com isso. Depois de muitas despesas, ele conseguiu obter muitos itens raros diferentes. Mas depois de ouvir que um de seus membros da guilda conseguiu ganhar na loteria usando apenas o seu vale-refeição, Momonga ficou verde de inveja. Uma vez que cada membro da Ainz ou Algaun era um membro que contribuía com a sociedade, todos tinham gasto dinheiro comprando cash, mas Momonga fazia um campeonato de sua própria vontade. Ele era muito viciado. Ir a aventuras foi interessante, mas ir explorar livremente com seus amigos foi a parte mais divertida de todas. Para Momonga, que não tinha amigos ou família o esperando no mundo real, suas lembranças do tempo que passou com seus amigos em Ainz ou Algaun eram tudo o que tinha. Hoje, essa guilda desapareceria. Com o coração cheio de consternação e pesar, ele apertou a mão que segurava o cajado. Momonga era apenas uma pessoa normal. Ele não tinha qualquer poder financeiro ou conexões que poderiam mudar esse fato. Ele só podia esperar em silêncio o fim do servidor para ele e quaisquer outros jogadores. No relógio holográfico era visto 23 horas e 57 minutos. O servidor seria encerrado à meia-noite. Não vai demorar muito. Este mundo virtual vai acabar e eu vou voltar para minha vida cotidiana. Isto era óbvio. As pessoas não podiam viver em um mundo virtual, de modo que todos terão que sair mais cedo ou mais tarde. Vou ter que me levantar às 4 da manhã. Preciso ir dormir assim que o servidor fechar, senão vai ser difícil trabalhar. 23 horas e 59 minutos e 35 segundos, 36, 37. Momonga lentamente contou os segundos. 48, 49, 50. Momonga fechou os olhos. 58, 59. Com o relógio contando os segundos restantes, ele esperou pelo final desta fantasia mundial. E finalmente, o logout forçado aconteceu. Meia-noite e 1 segundo, 2, 3, Momonga abriu os olhos. Ele não estava de volta em seu cômodo familiar. Ele ainda estava sentado no salão do trono dentro de IGE Brasil. O que está acontecendo aqui? A hora estava certa. Agora ele devia ter sido forçadamente desconectado do servidor. 00:00 e 38 segundos. Já passou do tempo anunciado, a menos que houvesse um erro de sistema, era impossível estar errado. Momonga olhou ao redor confuso, em busca de uma explicação. Será que eles atrasaram o desligamento? Ou será que decidiram adiar o fim porque foram incapazes de desligar o servidor? Várias explicações vieram à sua mente, mas nenhuma delas parecia ser a resposta correta. A explicação mais provável parecia ser que o encerramento do servidor foi atrasado devido a um erro no sistema,
Se fosse esse o caso, algum GM deveria ter feito uma declaração por agora. Momonga apressadamente tentou encontrar qualquer notícia sobre o desligamento no canal de bate-papo, mas parou abruptamente. Não havia nenhuma interface de controle. Embora Momonga se sentisse ansioso e confuso, ele também estava surpreso com sua própria calma. Ele tentou todas as funções utilizadas no jogo: acesso forçado ao sistema, chat, call GM, logout e assim por diante. Nada estava funcionando. Ele sentiu como se tivesse sido completamente removido do sistema. Que droga está acontecendo aqui? Seu grito irritado ecoou na Câmara do Trono e, em seguida, desapareceu. Uma coisa assim acontecer no último dia, quando tudo deveria terminar. Será que os desenvolvedores realmente enganaram todo mundo? A voz de Momonga ficou furiosa, e ele se sentiu frustrado de ser incapaz de encontrar um fim glorioso. Normalmente, não deveria ter havido nenhuma resposta à sua exclamação furiosa. No entanto, "Está tudo bem, Momonga-sama?" Foi a primeira vez que Momonga ouviu essa doce voz feminina. Apesar de atônito, Momonga começou a procurar a fonte da voz. Quando ele descobriu quem era, ficou chocado e sem palavras. A resposta veio de uma NPC. Era Albedo. Volume 1. Capítulo 1. O fim e o começo. Parte 3. Situado na fronteira entre o Império Baharut e o Reino Reestize, ao sul da Cordilheira Azerlisiana, havia uma vasta floresta chamada a Grande Floresta de Tob. Na periferia desta floresta estava o vilarejo Carne. Ele tinha uma população de cerca de 120 pessoas, que foram divididas em 25 famílias. Para um vilarejo fronteiriço do Reino Reestize, esse número não era incomum. O principal meio de subsistência dos moradores vinha da floresta e de suas lavouras, uma vez que quase não havia visitantes, exceto alguns herboristas à procura de ervas e do cobrador de impostos que vinha uma vez por ano. Era um vilarejo congelado no tempo. Os aldeões estavam ocupados no momento em que acordavam com o nascer do sol. Como era um vilarejo sem uma luz mágica, continual light, eles trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer. Era esse tipo de vida. A primeira tarefa diária de Henri Emote seria ir para a fonte e tirar água. Pegar água era o trabalho de uma menina. Uma vez que o tanque de água dentro de sua casa de família estivesse cheio, sua primeira tarefa do dia estaria concluída. Assim, sua mãe prepararia o pequeno desjejum, e a família de 4 pessoas desfrutariam juntos do café da manhã. O café da manhã consistia de cevada cozida ou de mingau de trigo, bem como alguns legumes salteados. Às vezes havia frutas. Depois de comer com seus pais, sua irmã de 10 anos de idade sairia para a floresta e recolheria lenha, ou ajudaria com o trabalho campal. No centro do vilarejo, uma vez que o sino tocar ao meio-dia, todos procuram por descanso na praça e nas proximidades para almoçar juntos. Almoço consistia de pão preto de alguns dias, juntamente com uma sopa de carne picada. Depois eles continuariam a trabalhar nos campos, e uma vez que o sol se pôr, todos voltariam para suas casas para o jantar. Assim como no almoço, o jantar também consistia de pão preto, mas acompanhado com sopa de feijão. Se os caçadores do vilarejo conseguissem pegar alguns animais, haveria um pouco de carne também. Depois do jantar, todos iriam aproveitar das luzes da cozinha e conversar alegremente enquanto consertavam roupas rasgadas. Eles iam para a cama em torno das 20 horas. Henri Emote nasceu há 16 anos, e até hoje ela nunca tinha saído do vilarejo. Por vezes ela pensava, será que meus dias serão assim para sempre? Assim como qualquer outro dia, Henri saiu da cama e foi ao poço buscar água. Geralmente ela demorava cerca de 3 viagens, a fim de preencher o enorme tanque com água. Pronto! Henri arregaçou as mangas e mostrou a atraente pele branca que não tinha sido exposta a muito sol. Trabalhar nos campos tinha feito os braços magros, mas musculosos. Mesmo que o jarro de água cheio fosse pesado, Henri facilmente o levantou. Se o jarro estava cheio até a borda, ela teria que fazer menos viagens, o que tornaria o seu trabalho muito mais rápido, não é verdade? Mas é melhor se não for pesado demais. Apesar de pensar dessa maneira, Henri começou a fazer seu caminho de casa. No seu caminho de volta, ela ouviu um som, e depois de virar em direção ao som, seu coração ficou tenso com uma sensação de pavor. O som que ouviu foi o barulho de madeira sendo esmagada, seguido por
Um grito! Soou como o grito de uma ave esganada, mas definitivamente não era um pássaro que produziu esses berros. Henri não pôde deixar de estremecer. Ela não queria acreditar. Deve ter sido sua imaginação. Definitivamente não era o grito de um ser humano. Muitos pensamentos horrorizados passaram pela sua mente. Ela tinha que se apressar, porque o grito parecia ter vindo da direção da casa de sua família. Ela largou o jarro de água, já que era impossível para ela correr enquanto carregava uma coisa tão pesada. Embora quase tropeçasse em seu vestido, ela rapidamente recuperou o equilíbrio. O som veio novamente. O coração de Henri bateu forte. Isso definitivamente era um grito humano. Não havia nenhum erro quanto a isso. Ela continuou a correr e correr e correr. Nunca em sua vida ela correu tão rápido. Ela correu até que tropeçasse em suas próprias pernas. O relinchar de cavalos e pessoas gritando e lamentando tomou conta. Tudo se tornou mais vivo. Na frente dos olhos de Henri, de longe, ela podia ver um desconhecido em armadura completa, apontando uma espada desembainhada para os moradores. No chão, estava um aldeão com uma ferida fatal. Mordina-san. Em um vilarejo tão pequeno, ninguém era tratado como um estranho, todos eram parte da família. Então Henri reconheceu o aldeão morto na frente dela. Embora ele às vezes fosse barulhento, ele era uma boa pessoa e não merecia morrer dessa maneira. Pensando em parar, ela mordeu os lábios e continuou em frente. A curta distância para transportar a água agora parecia uma eternidade. O vento trouxe sons de gritos e xingamentos para seu ouvido. Finalmente a visão de sua casa se fez visível. Pai! Mãe! Nemu! Enquanto gritava para sua família, Henri abriu a porta e viu sua família, imóvel com rostos cheios de medo. No entanto, uma vez que Henri entrou pela porta, suas expressões instantaneamente se descontraíram, mostrando o seu alívio. Henri, você tá bem? O pai dela, com as mãos fortes do trabalho no campo, agarrou Henri. Ah, Henri! Sua mãe a abraçou calorosamente. Ainda bem, Henri também voltou. Vamos fugir daqui agora, rápido. Neste momento, a situação da família Emot estava crítica. Eles estavam preocupados com Henri, que ainda não havia voltado para casa, fazendo com que perdessem sua chance de escapar. Eles estavam em perigo iminente. Mas muito em breve o medo se tornou na amarga realidade. No momento em que queriam fugir, a silhueta de uma pessoa entrou na porta. Parado sob a luz do sol de armadura completa, carregando um escudo do Império Baharut. Em sua mão ele estava segurando a bainha de uma espada. O Império Baharut está constantemente em guerra com seu vizinho, o Reino Reestize. Mas invasões só aconteceriam perto da cidade-fortaleza de Errantel. Algo assim nunca chegara a este vilarejo antes. A vida tranquila deste vilarejo foi abruptamente interrompida. Através do crepitar da armadura, eles podiam sentir alguns olhos frios que contavam o número de pessoas na família de Henri. Ela sentiu-se aterrorizada, olhando para aqueles olhos. O cavaleiro agarrou a espada, sons de rangido podiam ser ouvidos a partir da maneira como ele a agarrou. No momento em que estava prestes a entrar na casa, Uar! O pai delas correu para o cavaleiro, empurrando os dois para fora da porta. Fujam! Seu desgraçado! O rosto de seu pai estava levemente manchado de sangue. Ele deve ter se cortado quando avançou contra o cavaleiro. Os dois se debatiam no chão. Seu pai lutava para afastar a lâmina do cavaleiro. O cavaleiro lutava para afastar a faca de seu pai. A visão de sangue no corpo de um de seus familiares fez a mente de Henri ficar branca. Ela hesitou em ajudar seu pai ou fugir. Henri! Nemu! Os gritos de sua mãe devolveram Henri a AOS seus sentidos, e quando ela olhou para a mãe, viu a mulher mais velha balançando a cabeça com uma expressão de partir o coração. Henri pegou a mão de sua irmã e saiu correndo. Embora acometida de culpa e hesitação, ela decidiu correr rapidamente para dentro da floresta. O som dos cavalos, gritos, metais colidindo e o cheiro de queimado. De todos os cantos do vilarejo, estas situações entravam nas orelhas, olhos e nariz de Henri. De onde eles vêm? Henri desesperadamente lutava para descobrir enquanto corria. Ela não sabia se deveria correr até os limites do seu corpo ou se esconder no canto de uma casa. O medo estava ameaçando tomar seu corpo entre as fortes batidas de seu coração. Isso não foi causado apenas pela corrida. Além disso, a sensação de segurar uma pequena mão deu a motivação para correr. A vida de sua irmã. Sua mãe, que estava correndo na frente delas, de repente,
Parou ao lado de uma esquina e se virou. Ela correu de volta, sinalizando para Henri correr na outra direção. Pensando sobre o porquê sua mãe faria uma coisa dessas, Henri rapidamente apertou os lábios e sufocou o grito que estava prestes a fazer. Ela pegou a mão de sua irmã e correu. Ela não queria permanecer neste lugar nenhum momento a mais do que o necessário, pois estava com medo do que podia ver. Volume 1. Capítulo 1. O fim e o começo. Parte 4. Está tudo bem, Momonga-sama? Albedo repetiu a pergunta. Momonga não sabia como responder. Por causa de tantas coisas incompreensíveis acontecerem ao mesmo tempo, sua mente travou. Eu sinto muito. Momonga só pôde se levantar e encarar Albedo estupidamente. Há algo de errado? O belo rosto de Albedo lentamente inspecionou Momonga. Um cheiro perfumado entrou em seu nariz. Essa fragrância trouxe o pensamento de Momonga de volta aos trilhos, enquanto lentamente voltava a si. Não, nada. Momonga não era o tipo de pessoa que conversava com bonecas, ainda mais uma que usava honoríficos. Mas, depois de ouvir a pergunta de Albedo, ele involuntariamente respondeu. Por causa de suas ações e fala, não havia como ignorar seu comportamento semelhante ao humano. Embora Momonga pudesse ver claramente o comportamento anormal de Albedo, ele ainda foi incapaz de entender o que estava acontecendo. Em uma situação como esta, tudo o que podia fazer era tentar reprimir seus sentimentos transbordantes de medo e surpresa, mas desde que Momonga era apenas uma pessoa comum, ele não conseguiu fazê-lo. Assim que Momonga queria começar a gritar, a memória de um determinado membro da guilda veio à sua mente. Tumulto é o fracasso de um país. Você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha a calma, planeje com antecedência e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes, Momonga-san. Ao pensar isso, Momonga acalmou-se apropriadamente. Momonga expressou seu agradecimento a Punito Moe, o Zhuge Liang da Ains Oal Gaon. Aconteceu alguma coisa? O adorável rosto de Albedo perguntou enquanto se aproximava, fazendo Momonga quase sentir a fragrância que ela emitia. Mesmo quando finalmente conseguiu se acalmar, quase se perdeu novamente nesse instante. A função para chamar o GM parece ter falhado. Ao ver o olhar de cachorrinho que Albedo tinha, Momonga não conseguiu evitar responder à NPC. Nunca em toda a sua vida, Momonga teve esse tipo de experiência com um membro do sexo oposto, especialmente alguém com este tipo de atmosfera. Embora soubesse que ela era apenas uma NPC, considerando suas expressões e ações como humana, Momonga não podia deixar de sentir seu coração acelerar. Mas os galopes constantes de seu coração foram suprimidos a fim de retornar a um estado de calma. E embora estivesse perturbado por suas palpitações súbitas, ele se lembrava destas palavras sábias transmitidas a ele por um dos membros da guilda. Mas o que está acontecendo aqui? Momonga balançou a cabeça. Agora não é o momento de pensar sobre outros assuntos. Por favor, perdoe-me por ser incapaz de responder à pergunta sobre o GM, Momonga-sama. Perdoe-me por ser incapaz de atender às suas expectativas. Se houver uma situação onde eu possa compensar meu erro, eu ficaria feliz em realizá-la. Por favor, informe seu próximo pedido. Eles estavam tendo uma conversa genuína, não havia nenhum erro sobre isso. Percebendo isso, Momonga ficou muito surpreso para falar. Impossível. Isto é definitivamente impossível. Esta NPC foi capaz de falar. Não, é possível usar uma IA para permitir que NPCs falem dessa forma, claro. Havia muitos gritos de guerra e aclamações para os jogadores fazerem download. No entanto, conversar adequadamente com um NPC era algo impossível. Mesmo agora, Seba só era capaz de compreender comandos simples. Então, o que poderia ter acontecido para tornar isso possível? Será apenas Albedo que mudou? Com um aceno de mão, Momonga fez Albedo se retirar, o que ela fez com o rosto cheio de remorso. Momonga então voltou seus olhos para o mordomo-chefe e as 6 empregadas. Sebas, empregadas! Sim! Dizendo com perfeita sincronização, todos levantaram a cabeça. Venham para a frente do trono. Sim, meu senhor. Mais uma vez, com perfeita sincronização, eles se levantaram e caminharam em direção ao trono. Uma vez lá, eles se ajoelharam. Naquele momento, 2 coisas se tornaram aparentes. Em primeiro lugar, mesmo sem dizer comandos específicos,
NPCs foram capazes de compreender ordens simples. Em segundo lugar, Albedo não era a única capaz de falar. No mínimo, todos os NPCs do Salão do Trono eram anormais. Enquanto Momonga pensava sobre isso, ele não conseguia afastar a sensação de que havia algo de estranho com Albedo, que ainda estava de pé ao lado dele. Querendo esclarecer isso, Momonga olhou para Albedo com um olhar aguçado. Algo aconteceu? Eu tenho feito algo errado. Finalmente percebendo o que estava errado, ele era incapaz de fazer qualquer som e só podia suspirar de surpresa. Um sentimento estranho vem de expressões em mudança. Bocas em movimento, mesmo deixando escapar som. Poderia ser... Que? Momonga apressadamente colocou a mão sobre sua boca e tentou fazer um som. Sua boca estava se movendo. Era o senso comum em DMMORPG que era impossível mover a boca e falar ao mesmo tempo. O aparecimento de expressões faciais foi basicamente deixado de lado, mas ainda havia expressões faciais programadas. Além disso, o rosto de Momonga era apenas um crânio, não havia língua ou garganta. Olhando para suas mãos, tudo o que ele viu foi uma mão esquelética sem qualquer pele. Ele nem sequer tinha órgãos internos ou pulmões, então como ele foi capaz de falar? Impossível. Momonga de repente sentiu todo o seu bom senso acumulado se desintegrar, ao mesmo tempo se sentindo desconfortável. Reprimindo a vontade de gritar, seu coração de repente voltou a ficar calmo. Momonga vigorosamente bateu um dos braços sobre o trono, mas como ele esperava, não houve indicação de danos. O que devo fazer? Existe alguma boa ideia? Completamente sem compreensão da situação atual, ele também começou a ficar com raiva que não havia ninguém por perto que pudesse ajudá-lo. Então a coisa mais importante a fazer agora é procurar pistas. Sebastian. Erguendo a cabeça, Sebas tinha uma expressão sincera, o fazendo sentir como uma pessoa da vida real. Dar-lhe ordens não seria um problema. Não tenho ideia do que vai acontecer. Serão todos os NPCs nesta tumba leais a mim? Bem, são definitivamente os NPCs que todos criamos juntos. Sentindo-se desconfortável com a sua mente mergulhando em questões, Momonga suprimiu essas emoções. Em qualquer caso, o candidato mais adequado para investigar os arredores era Sebas. Ele olhou brevemente para Albedo, mas então Momonga se decidiu e deu suas ordens a Sebas. Ao pensar sobre parecer um chefe de alta hierarquia ordenando seu empregado, Momonga exibiu uma atitude superior e ordenou: saia da grande tumba e pesquise a área circundante. Se existirem quaisquer seres inteligentes ou amigáveis, convide-os para cá. As negociações devem ir tão longe quanto possível para agradar o outro lado. O raio de busca é de 1 quilômetro e tente evitar combates. Entendido, Momonga-sama. Farei como comanda. Em Yggdrasil, era impossível que NPCs criados para proteger uma área específica deixá-la para outra área. No entanto, agora acabou de acontecer isso. Não, esta questão só poderia ser determinada uma vez que Sebas realmente deixasse a grande tumba de Nazarick. Leve uma das Pleiades com você. Se chegar a uma situação onde precisar recuar, use-a e apresente a informação recolhida diretamente a mim. Com isso, o primeiro passo foi dado. Momonga soltou o cajado de Ainz ou Algaun. O cajado não caiu no chão, mas começou a flutuar, como se houvesse alguém a segurá-lo no ar. Embora totalmente inconsistente com as leis da física, isso é o que geralmente acontece no jogo. Situações em que itens flutuavam no ar quando deixar de segurar não era raro em Yggdrasil. Os espíritos surgindo no cajado mostravam uma expressão de dor e escorriam em sua mão, mas Momonga não prestou atenção. Este tipo de ocorrência não foi muito incomum. No entanto, este tipo de efeito não era de surpreender, portanto, Momonga estalou os dedos e dissipou os espíritos. Momonga cruzou os braços em contemplação. O próximo passo seria contatar a empresa do jogo. Considerando a situação anormal de Momonga, os que saberiam mais sobre a situação deve ser a empresa responsável pelo jogo. O problema estava em entrar em contato com eles. Normalmente pode-se usar o Shout ou Call GM, funções para estabelecer contato imediato, mas que o método parece ter falhado no momento. Message era uma das magias de mensagens do jogo. Normalmente, só poderia ser usado em certos lugares ou situações, mas agora isso poderia ser colocado em bom uso. A magia poderia ser usada para se comunicar com outros jogadores, mas era desconhecido se isto poderia ser usado para chamar um GM.
E nesta situação anormal, não havia nenhuma garantia de que a magia ainda funcionava. Mas ainda valia a pena investigar. Momonga era um mago puro. Se ele não for capaz de usar magia, sem mencionar capacidade de lutar, até mesmo a sua mobilidade e capacidade de recolher informações seria significativamente reduzida. Em uma situação como essa, onde tudo era desconhecido, era importante confirmar se a magia era capaz de ser usada. Era preciso confirmar isso o mais rápido possível. Então, há algum lugar onde posso usar magia? Momonga olhou em volta do salão do trono e balançou a cabeça. Embora esta fosse uma situação de emergência, ele não queria sujeitar o salão do trono para seus experimentos mágicos. Enquanto pensando em um local adequado, um determinado lugar veio à sua mente. Além de suas próprias habilidades, havia outra coisa que ele queria confirmar. E essa era a sua autoridade. Ele precisava descobrir se sua autoridade como líder da Ainz ou Algaun ainda existia. Embora os NPCs em frente a ele parecessem ser leais, havia muitos NPCs na grande tumba de Nazarick que tinham o mesmo nível de Momonga. Ele precisava confirmar se eles ainda eram leais a ele. Contudo, Momonga olhou para as empregadas ajoelhadas e Sebas, em seguida, olhou para Albedo ao seu lado. Albedo tinha um suave sorriso no rosto. Isso poderia ser descrito como muito belo, mas também parecia ser um sorriso perturbador que escondia alguma coisa, o que deu a Momonga um mau pressentimento. A lealdade dos NPCs ainda está inalterada? Se isso tudo for real, após um encontro com um superior inepto, os funcionários podem perder a fé nele. Os NPCs também devem ser assim, não? Ou será que nunca traíram alguém, já que foram programados para serem leais? Se a lealdade pode ser abalada, então o que tenho que fazer para que continue assim? Recompensas? Havia enormes quantidades de objetos de valor na tesouraria da guilda. Mesmo usando esses tesouros, faria seus últimos companheiros tristes, uma vez que esta foi uma situação de emergência em relação à sobrevivência prorrogada da Ainz ou Algaun. Eles entenderiam. Mas ainda era incerto quanto deve ser dado de incentivos. Se não bastasse isso, estar em uma hierarquia mais elevada deve ser considerado como sendo superior? Mas e agora? O que define um superior? Isso ainda não estava claro. Ele sentia como se estivesse constantemente em um labirinto. Esses pensamentos eram absorvidos lentamente por ele. Poder? Momonga abriu a mão esquerda, e o cajado de Ainz ou Algaun voou automaticamente à sua mão. O poder de ficar acima de tudo? As 7 gemas preciosas embutidas no cajado brilharam intensamente, como se pedissem ao seu mestre para usar seu grande poder. Esqueça, pensarei sobre isso em outra ocasião. Momonga deixou de segurar o cajado e ele caiu no chão como se estivesse com raiva ou birra de criança. Para recapitular, contanto que agisse como um líder, era improvável que outros agiriam hostilmente. Independentemente de se tratar de um ser humano ou um animal, contanto que não demonstrasse qualquer fraqueza, o inimigo não mostraria suas presas e nem atacaria. Com uma forma imponente, Momonga em voz alta ordenou: Pleiades, escutem. Tirando a que seguirá o Sebas, o resto de vocês vão para o 9º andar e o protejam contra qualquer invasão do 8º andar. Sim, Momonga-sama. As empregadas ao lado de Sebas respeitosamente responderam, mostrando a sua compreensão de suas ordens. Faça-o imediatamente. Entendido, meu senhor. Depois de dar sua resposta, Sebas e as empregadas fizeram uma reverência em direção a Momonga, levantando-se ao mesmo tempo e saíram. Mais uma vez as enormes portas fecharam. Sebas e as empregadas desapareceram no outro lado. O fato de que eles não recusaram a ordem era um bom sinal. Momonga sentiu como se um enorme peso fosse removido de seus ombros e olhou para a única pessoa que foi deixada com ele, Albedo, que estava lhe dando um sorriso enquanto perguntava: O que deseja que eu faça, Momonga-sama? Entendo. Momonga se levantou de seu trono e, segurando seu cajado com uma mão, ele disse: Vinde a mim. Como desejar. Respondendo com um sorriso, Albedo veio para a frente. Embora Momonga ainda estivesse cauteloso a respeito da varinha com a bola flutuante preta que Albedo estava carregando, ele momentaneamente esqueceu da presença do objeto. Antes que percebesse isso, Albedo já estava perto o suficiente para abraçá-lo. Mas que cheiro agradável! Isso lá é hora de pensar nisso.
Esse pensamento foi descartado instantaneamente no momento em que Momonga o pensou. Agora não era o momento para fantasias diante de tudo que estava acontecendo. Momonga estendeu a mão para tocar na mão de Albedo. Ah? Expressão de Albedo franziu com a dor. Momonga se sentiu chocado e rapidamente puxou a mão de volta. O que aconteceu? Essa não... Eu fiz ela se sentir desconfortável. Várias memórias infelizes flutuavam em sua mente, como se os céus caíssem, mas Momonga rapidamente encontrou a resposta. Um requisito de profissão para se tornar um Overlord Undead era ter níveis raciais em Mago Skeleton, que tinha uma habilidade de dar danos ou efeitos negativos quando o usuário tocava outra pessoa. Poderia ser este o motivo de sua reação? Mesmo se fosse esse o caso, haveria algo mais? Em IGG Brasil, os monstros gerados e NPCs da Grande Tumba de Nazarick foram todos registrados sob a guilda Ains ou Algaun. Enquanto eles fossem da mesma guilda, mesmo se atacassem uns AOS outros, nada devia acontecer. Será que ela não pertence à guilda? Ou agora é possível prejudicar outros membros da guilda? A possibilidade de este ser o último era grande. Concluindo isto, Momonga se desculpou com Albedo. Sinto muito. Esqueci de desativar o efeito negativo desta habilidade. Não se desculpe, Momonga-sama. Isso não me incomoda. Este grau de dor não é nada demais. Além disso, se é o senhor quem o faz, Momonga-sama, não importa que tipo de dor seja. Mesmo que seja assim. Não. Ainda assim eu sinto muito. Momonga não tinha ideia de como reagir depois de ver Albedo timidamente cobrindo o rosto com a mão, após soltar um bonito som e começar a gaguejar. Realmente tinha sido por causa dos efeitos negativos ao toque. Momonga rapidamente desviou o olhar e tentou descobrir como parar os efeitos da habilidade, e de repente era capaz de entender o método. Para Momonga, usar as habilidades de um Overlord Undead era tão natural e simples como respirar. Estar diante de tal circunstância atípica, Momonga não pôde deixar de rir. Depois de tantas situações estranhas, ficar nervoso com algo tão pequeno era ridículo. Hábitos podem ser realmente aterrorizantes. Eu vou tocá-la. Depois de desativar a habilidade, ele estendeu a mão para tocar a mão de Albedo. Embora algumas palavras flutuassem em sua mente, quão magra, tão branca, e algumas outras ideias surgiam em sua cabeça, todos os desejos viris foram completamente ignorados, já que ele só queria sentir seu pulso. Está batendo. A batida de um coração. Se fosse um ser biológico, isso era uma informação adquirida. Claro, se isso fosse um ser biológico. Ao soltar o pulso de Albedo, Momonga olhou para seu próprio pulso e viu apenas ossos brancos sem pele. Como não havia vasos sanguíneos, não havia, obviamente, nenhuma pulsação. Claro que, sendo um Overlord Undead, significava que ele era imortal, além do abarcamento da morte. Claro que não haveria batimentos cardíacos. Afastando-se, Momonga olhou para Albedo. Momonga viu que Albedo estava com olhos umedecidos e com um rosto corado, provavelmente por causa do aumento repentino da temperatura corporal. Observar o semblante de Albedo fez com que Momonga ficasse um pouco consternado. Como isso aconteceu? Ela não era uma NPC? Um monte de bytes combinados? Como ela foi capaz de ser como uma pessoa de verdade? Que tipo de IA era capaz de fazer isso? Mais importante, o mundo de IGG Brasil parece ter se tornado o mundo real. Impossível. Momonga balançou a cabeça em negação. Tal situação fantástica nunca poderia acontecer. Mas uma vez que a ideia estava profundamente enraizada, não poderia ser facilmente removida. Sentindo-se um pouco desconfortável pelas mudanças de Albedo, Momonga estava perdido sobre o que fazer a seguir. A seguir, seria o passo final. Se ele fosse capaz de confirmar isso, todas as suas premonições se tornariam realidade. Como confirmar sua suspeita dessa realidade ser ou não verdadeira? Portanto, esta foi uma ação absolutamente necessária. Mesmo que ela decidisse usar a arma que tinha em mãos. Albedo, eu posso tocar seus seios? A atmosfera congelou instantaneamente. Albedo arregalou os olhos cheia de surpresa. Mesmo Momonga se sentiu envergonhado. Embora não houvesse nenhuma maneira de evitar isso, ele também não entendia o motivo que o levou a dizer isso. Realmente, pedindo algo parecido com uma voz tão séria era muito vulgar. Pior,
Utilizando sua autoridade como superior para cometer assédio sexual, era algo digno de um pária. Mas não conseguia pensar em outro método. Ele tinha que fazer isso. Momonga convenceu a si mesmo. Ele se estabilizou mentalmente e com a dignidade de um governante ele disse: "Não se importa com isso, não é?" Não havia dignidade em um pedido assim. Ao ouvir o pedido de Momonga, Albedo parecia que estava prestes a explodir de alegria. "Claro, Momonga-sama. Por favor, acaricie-os o quanto quiser." Albedo deixou seus seios em evidência, as proeminências gêmeas bem desenvolvidas de frente para Momonga. Se ele fosse capaz de engolir a saliva, ele já teria feito muitas vezes. Estendeu a mão para tocar os seios fartos, que estavam cobertos com um manto cerimonial. Havia uma quantidade anormal de tensão e excitação, e nos cantos de sua mente, ele observava calmamente, pensando o quão extremamente estúpido o método que havia colocado em ação. Ele olhou discretamente para Albedo e percebeu que seus olhos estavam brilhando. Seus seios diziam sem palavras: "Aperte-me." Sem saber se era por causa de sua excitação ou constrangimento, as mãos de Momonga tremiam devido à pressão, mas ele se concentrou e estendeu sua mão. Momonga primeiro sentiu a superfície ligeiramente áspera do vestido e, em seguida, sentiu uma sensação muito suave embaixo. No momento em que Albedo soltou gemidos doces, Momonga parou seu experimento. Levando em conta tudo o que sabia, Momonga veio com duas explicações possíveis para a sua situação. Primeira, este poderia ser um novo DMMORPG. Isso significa que, com o fim de IGG Brasil, um novo IGG Brasil II foi lançado. Mas depois desta experiência, a possibilidade de este ser um jogo recém-lançado se tornara inexistentes. Porque um jogo proibiria ações classificadas como mais 18, ou mesmo ações classificadas em mais 15. Assim que houvesse uma violação, uma punição severa seria aplicada. Os nomes dos infratores seriam anunciados no site oficial e as contas em questão também seriam excluídas. A razão por trás dessas ações era que, se os registros dessas ações classificadas mais 18 se tornassem públicas, eles poderiam violar a lei da manutenção da ordem social. Em geral, o fato de esse tipo de comportamento ser considerado ilegal não era muito surpreendente. Se ele estava dentro de um mundo de jogo, a empresa teria aplicado algum tipo de método para evitar que os jogadores fizessem ações desse tipo. Se um GM ou empresa de jogos estava monitorando o jogo, eles impediriam instantaneamente o comportamento lascivo de Momonga. Mas não parecia haver nenhum sinal de que isso aconteceu aqui. E de acordo com as leis básicas da informática e DMMORPG, sem a permissão prévia do usuário, forçar jogadores a ficarem em um mundo de jogo seria classificado como sequestro sob a lei de sequestro e cárcere mental. Se os jogadores fossem forçados a juntar-se à demo de um jogo, esse tipo de ação teria sido instantaneamente detectado pelo Ministério Público, especialmente se fosse impossível sair do jogo. Não seria surpreendente se a empresa responsável pelo jogo fosse levada à prisão. Se tal acusação ocorresse e o logout falhasse, os jogadores poderiam armazenar uma semana de gravações de jogos com um programa embutido, o que era exigido por lei. Com isso, foi fácil denunciar violações de uma empresa. Se Momonga estivesse desaparecido por uma semana, alguém em sua companhia perceberia que algo não estava certo e enviaria alguém em casa para procurá-lo. A polícia investigaria usando um console avançado e deveriam ser capazes de resolver esse problema. Mas que tipo de empresa arriscaria ser presa por cometer tal crime? Claro, foi possível dizer que uma experiência nova para o jogador ou culpar uma atualização. Mas para uma empresa assumir esse tipo de risco, não teria vantagem alguma. Pensando dessa maneira, a única possibilidade para essa situação era que esse era um ato com más intenções e que nada tinha a ver com a companhia do jogo. Se isso fosse verdade, ele teria que mudar seu modo de pensar. Caso contrário, seria impossível encontrar uma resposta. O problema era sua confusão sobre a forma de abordar este problema. Talvez houvesse outra possibilidade. Que o mundo virtual se tornou realidade. Impossível. Momonga imediatamente rejeitou essa ideia. Como pode uma coisa tão ultrajante acontecer? Mas por outro lado, quanto mais tempo passava, mais parecia ser a única explicação plausível para o que aconteceu. Em adição a isso, Momonga refletiu sobre a doce fragrância vindo de Albedo. De acordo com a lei digital, 2 dos 5 sentidos, paladar e tato,
tiveram que ser completamente excluídos. Embora houvesse um sistema de comida e bebida no jogo, geralmente era visto apenas como mais um sistema do jogo. Além disso, o sentido do tato foi consideravelmente restrito para evitar que os jogadores acreditassem que isso era realidade. Devido a essas limitações, o uso da realidade virtual na indústria do pornô não foi muito popular. Mas agora, todas essas restrições desapareceram. Isto teve um impacto dramático sobre Momonga e o levou a fazer perguntas como: e o meu trabalho amanhã? Ou, o que vai acontecer a partir de agora? Agora eram preocupações menores e foram jogadas para o fundo de sua mente. Se o mundo virtual virou o mundo real, considerando a quantidade de dados necessários, não. Isso seria completamente impossível. Momonga pigarreou por uma garganta que não era capaz de emitir qualquer som. Embora sua mente não pudesse aceitar a situação, em seu coração ele já entendeu. E a mão finalmente soltou o peito de Albedo. Depois de acariciá-los por um tempo prolongado, Momonga finalmente foi capaz de compreender a situação. A razão pela qual os acariciou por tanto tempo não foi porque eram extremamente suaves, e com isso não queria soltá-los. Definitivamente não era isso. Eu sinto muito, Albedo. Uá! Albedo estava respirando pesadamente com um rosto ruborizado, com sua respiração intensa. Seu corpo estava irradiando calor. Ela perguntou timidamente a Momonga: será que eu vou ter a minha primeira vez aqui? Depois de Albedo se empolgar e fazer uma pergunta como esta, Momonga foi incapaz de suprimir um grito de surpresa. O quê? A mente de Momonga apagou de repente, tornando-o incapaz de decifrar o significado da frase. Primeira vez? O quê? Que história é essa? E por que ela está olhando tão timidamente? Posso perguntar o que devo fazer com a minha roupa? Hã? Devo me despir? Ou será que não se importa com isso? Se eu ficar vestida, as roupas podem ficar sujas? Não. Se desejar que eu esteja vestida, então não tenho objeções, Momonga-sama. Seu cérebro finalmente entendeu as palavras de Albedo. Não. Agora era questionável se Momonga ainda tinha um cérebro dentro de seu crânio. Se tornando a par das exatas intenções de Albedo, seu coração palpitava. Já foi o suficiente, Albedo. Hã? Sim, meu senhor. Agora não. Não. Agora não é o melhor momento para fazer essas coisas. Eu realmente sinto muito. Obviamente estamos diante de uma situação de emergência, e eu só estava pensando em meus próprios desejos. Albedo começou a ajoelhar-se em desculpas, mas Momonga estendeu a mão para detê-la. Não, tudo isso é minha culpa. Está perdoada, Albedo. Fora isso, eu tenho outro pedido para você. Não importa o que seja, eu obedecerei. Notifique os guardiões de andar. Eu quero que eles me encontrem no Coliseu do 6º andar dentro de 1 hora a partir de agora. Informarei Aura e Mari por mim mesmo. Não há necessidade de entrar em contato com eles. Sim, meu senhor. Confirmando, excluindo os 2 guardiões no 6º andar, informarei o resto dos guardiões que eles terão de se reunir no Coliseu em 1 hora. Correto, agora vá. Sim. Albedo rapidamente deixou o salão do trono. Assistindo Albedo saindo, Momonga soltou um suspiro depois que ela deixou o salão do trono. O que eu fiz era para ser uma piada. Se eu soubesse disso antes, nunca teria feito uma coisa dessas. Eu manchei a NPC que o Tabula Esmaragdina-san criou. Só podia haver uma razão para a reação de Albedo. Antes, quando ele reescreveu as configurações de Albedo, ele havia editado para "e ainda ama Momonga". Esta era a razão pela qual Albedo tinha esse tipo de reação. Ah, droga! Momonga murmurou para si mesmo. O legado que era Albedo, que Tabula Esmaragdina tinha meticulosamente criado a partir do nada, foi modificado sem permissão, e assim, acabou ficando com essa personalidade. Momonga sentiu que tinha estragado a obra-prima de outra pessoa. Com isso, ficou deprimido. Mas o rosto de Momonga era apenas um crânio, tornando impossível ver seu rosto distorcido quando ele se levantou do trono. Ele disse a si mesmo que deixaria esse problema de lado agora. Ele tinha outros problemas para lidar, problemas com maior prioridade.